Vamos mergulhar na história incrível de como uma pequena estátua, toda quebrada, se tornou o maior símbolo de fé e identidade do Brasil. A pergunta que não quer calar é: como é que isso aconteceu? Nesta análise, a gente vai traçar essa jornada de 300 anos, que começa lá no momento de desespero em um rio e chega até o coração de uma nação inteira. Tudo começa em outubro de 1717. Imagina a cena: 3 pescadores encarando uma tarefa bem difícil no rio Paraíba do Sul. Pensa só, primeiro, nada. As redes vinham completamente vazias. De repente, eles puxam o corpo da estátua. Logo depois, a cabeça, que encaixa direitinho. E aí, do nada, os peixes lotam as redes. Aquilo foi visto, claro, como um sinal divino. Foi o milagre que deu o pontapé inicial para tudo. E o mais curioso é que a estátua em si era super simples. Uma pecinha de terracota, sabe? Argila cozida, pesando só uns 2,5 kg, com menos de 40 centímetros. Mas o que ela despertou, isso foi gigantesco. Mas de onde ela veio, afinal? Ninguém sabe ao certo, é um mistério até hoje. Existem 2 teorias principais. A primeira é que uma enchente pode ter carregado a estátua para o rio. A segunda, que é a mais provável, é que alguém a quebrou e, para não jogar fora de qualquer jeito um objeto sagrado, a colocou no rio, seguindo uma tradição da época. E olha que interessante. Muito antes da igreja ou do governo se envolverem, a fé na Santinha já estava crescendo. Foi uma coisa do povo, sabe? Orgânica mesmo, que foi se espalhando no boca a boca com as histórias dos milagres. Um dos primeiros relatos que fortaleceu essa fé foi o tal do Milagre das Velas. Imagina só, no meio das rezas, no oratório pequeno, as velas que iluminavam a imagem simplesmente se apagaram. E depois acenderam de novo, sozinhas. Isso ajudou a criar a ideia de que ali tinha um poder especial. E tem também a história do Zacarias, um homem escravizado lá pelos anos 1850. Dizem que ele rezou para a santa e as correntes que o prendiam simplesmente se quebraram. Essa história de libertação, claro, se tornou uma das mais fortes num Brasil que ainda vivia a escravidão. Ou então a história da menina cega de nascença. Ela estava andando com a mãe perto do santuário e, de repente, falou: "Mãe, que igreja linda!" Ela tinha passado a enxergar. Relatos assim de curas começaram a atrair mais e mais gente, cada um buscando seu próprio milagre. Com tanta gente falando, com tantos milagres sendo contados, a fé popular ficou gigante, impossível de ignorar. E aí, claro, chamou a atenção de quem mandava no Brasil. Foi nesse momento que a coisa virou de chave. A Santinha, que era uma relíquia do povo, começou a virar um ícone da nação. Um grande exemplo disso é a própria Princesa Isabel. Em 1868, ela fez essa promessa. Ela tinha dificuldade para ter filhos. E depois do nascimento dos seus 3 meninos, ela atribuiu o milagre à santa. Como agradecimento, ela deu de presente uma magnífica coroa. E conforme a devoção crescia, o lugar para abrigar a santa também precisava crescer. Começou na casa de um dos pescadores, onde ficou por 15 anos. Depois, em 1745, veio a primeira capelinha. Ficou pequena. Em 1888, consagraram a Basílica Velha, mas nem ela deu conta. Em 1955, começou a construção do Santuário Nacional, essa basílica gigantesca que a gente conhece hoje. Para se ter uma ideia da dimensão disso, só em 2017, no aniversário de 300 anos, o santuário recebeu 13 milhões de pessoas. 13 milhões! É tanta gente que foi preciso construir a segunda maior igreja católica do mundo para abrigar essa fé toda. Ok, a fé do povo já era enorme. Mas como é que essa figura vira oficialmente o coração espiritual do Brasil? E o que a imagem dela representa de verdade? E aqui a história fica bem interessante. As primeiras tentativas da igreja de oficializar a imagem dela lá em 1854 mostram uma versão branquinha, europeia, bem diferente do jeito que o povo a enxergava. Mas não adiantou. A identidade dela como uma santa de pele escura, uma Madonna negra, foi o que pegou. E foi justamente isso que se tornou central para o poder e para o significado que ela tem para tanta gente no Brasil. Mas por que ela é escura? Uma teoria é que a fuligem das velas, que queimaram por mais de um século perto dela, acabou escurecendo a terracota. A outra é que o tempo que ela passou dentro do rio pode ter mudado a cor dela. A causa exata é debatida, mas o fato é que essa pele escura foi totalmente abraçada pelo povo.
E isso permitiu que milhões de brasileiros, negros e mestiços, pudessem se ver representados no maior símbolo espiritual do país. E aí vieram as oficializações. Em 1904, ela foi coroada Rainha do Brasil com aquela coroa da Princesa Isabel. Em 1930, o Papa Pio XI a declarou padroeira do Brasil. No ano seguinte, teve uma festa gigantesca no Rio de Janeiro, que era a capital, quase 1 milhão de pessoas. E para fechar, em 1980, o dia 12 de outubro virou feriado nacional. Mas no fim das contas, o que importa mesmo não são os decretos. Como disse a historiadora Teresa Passinhen, em torno de Nossa Senhora Aparecida, há uma fé popular. Aí está toda a resposta. O poder dela vem do povo, da fé daquela gente que a encontrou lá no início de tudo. E a jornada de Aparecida nos deixa com essa pergunta poderosa, né? O que isso diz sobre a alma de uma nação quando o seu maior símbolo não é um conquistador vitorioso, mas sim uma figura pequena, quebrada, de pele escura, encontrada pelos mais pobres? Fica aí a reflexão.